prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico. Olá, mulheres. Nem do advogado, Graça e ela vem paz. de Jesus. Vamos a mais uma ministração. Você Amém. olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, Vamos a mais uma você ministração aqui de célula. Amém, mulheres. Hoje a nossa palavra será a corrida cristã. Vamos ler aí em Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim, Hebreus 12, de 1 a 3, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Amém? Que o Senhor venha estar falando grandemente ao nosso coração no dia de hoje com essa ministração. Amém, mulheres? Pronto. Em uma outra versão aqui, fala assim nessa palavra, né? No capítulo 1, versículo 1, que diga: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Com perseverança, persistência. Amém? Vimos aqui com o autor da carta aos Hebreus, né, que ele escreve a uma comunidade cristã cansada de perseguição, que luta para permanecer forte, né, em um ambiente cada vez mais hostil, um ambiente de contenda, um ambiente de afronta, né? E é uma comunidade de alguma forma enfraquecida, a ponto de talvez até desistir da sua própria fé, né? O sofrimento com as perseguições que eles tinham, perseguições não somente sociais, né, mas perseguições psicológicas, perseguições físicas até, né, ameaçavam o seu compromisso com Cristo, né? Então eles precisavam renovar a sua confiança em Deus, precisava ser renovada, ter exortada a sua perseverança, a sua fé. E o autor aqui da carta dos Hebreus, ele faz uma comparação, né, a vida cristã a uma corrida olímpica de longa distância, para estar exortando aqueles irmãos em fé. Amém? E aqui nesse texto nós podemos ver 3 pontos, como se deve ser a corrida cristã aqui nesse texto, né? O primeiro ponto seria correr com perseverança. Esse seria o primeiro ponto, você correr com perseverança, conforme diz essa outra versão assim, que fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Então, aqui nós vemos o quê? Que devemos deixar todo o embaraço para trás, para que isso não atrase a nossa corrida, para que não atrase a nossa caminhada. Tudo que possa deixar a nossa caminhada lenta, a nossa corrida rumo à vitória lenta, nós temos que estar deixando para trás. Amém, mulheres?
A perseverança é a responsável por nos fazer permanecer, mesmo quando somos perseguidas, ou até mesmo quando passamos por tempos difíceis. É na perseverança que nós conseguimos vencer os obstáculos, amém? Vemos aqui também o segundo ponto. O segundo ponto é correr com firmeza. Então, temos que correr com firmeza. Aqui no versículo 2 fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, temos que fixar o nosso olhar em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Temos que olhar para Cristo como nosso modelo. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. E é isso que nós temos que olhar, é para Ele que nós temos que olhar. Amém? Se desejamos vencer na maratona cristã. Amém, mulheres? Não podemos nos desviar da linha de chegada. Jesus é o nosso alvo. Amém? Jesus é o nosso alvo. A firmeza da nossa caminhada depende do lugar para onde estamos olhando. Então, nós temos que ter os olhos fixos aonde nós queremos chegar. E aonde nós queremos chegar? Em Cristo, com Cristo. Porque quando nós direcionamos a nossa vida, quando o Senhor direciona a nossa vida, você pode ter certeza, o nosso caminhar é com firmeza e nós chegaremos sim ao fim da jornada e com propósito vencido. Amém? Quando Pedro, ele andou por sobre as águas, que ele falou: Senhor, se és tu, faça com que eu vá até aí. E o Senhor disse: venha. E ele andou por sobre as águas. O Pedro, enquanto ele estava olhando para o Senhor, indo de encontro, andando junto com o Senhor, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor, foi olhar para trás, olhar para a água, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Pedro começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos do Senhor. E em certo momento, quando ele desviou, ele começou o quê? A afundar. Então, pode parecer simples, mas um pequeno desvio de olhar pode mudar o curso de nossas vidas. Um pequeno desvio pode mudar toda a trajetória. E Jesus deve ser o foco sempre em nossa vida. Não podemos permitir nos desviar. Amém, mulheres? Quando as coisas não estiverem bem, olhe para Jesus. Quando os tempos estiverem difíceis, olhe para Jesus. Quando você achar que já sabe o que fazer, olhe para Jesus. Quando não tiver resposta, olhe para Jesus. Em qualquer situação, olhe para Jesus. Até mesmo quando você se sentir confiante da situação, olhe para Jesus. Sabe por quê? Porque isso livra você da arrogância. Olhe para Jesus. Porque aí você verá que não é na força do seu braço. Não é por mérito seu que você vai estar andando por sobre as águas. E sim porque você está olhando para o autor e consumador de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Então, em todo tempo, olhe para o Senhor. Amém? O terceiro ponto é correr com atenção. Aqui no versículo 3 diz assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém? Não se cansem, nem desanimem. O correr desordenado acaba nos cansando e muitas das vezes
nos desanimando. Então nós temos que ter atenção na nossa caminhada, porque na nossa caminhada, muitas das vezes vamos encontrar inúmeras pessoas mesmo pessoas e situações também que farão com que nos desviemos do alvo. Ou até mesmo pessoas que vão torcer contra o nosso sucesso, né? Esperando que a gente venha desistir, ou até mesmo, né, torcendo para que a gente caia, que a gente pare, que a gente fique ali estagnado e não siga rumo ao nosso propósito. Amém? Então, portanto, não apenas olhemos para o Senhor, mas que principalmente olhemos atentamente. Não é só o olhar por olhar, mas manter os olhos fixos no Senhor, para que nada desvie a nossa atenção. Amém, mulheres? Por quê? Pois assim nós podemos o quê? Primeiro, ser dedicados à vontade de Deus. Conforme está lá em João 4:34, que diz assim: Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? E que podemos também viver em oração, conforme está em Marcos 1:35, que diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Está falando de quem aqui? Do Senhor Jesus. Amém, mulheres? E também podemos o quê? Para que possamos o quê? Suportar as tentações. Como vimos aqui em Hebreus 4:15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou. Amém, mulheres? Então, o que é que eu digo para vocês hoje com esta palavra? Não desista de viver a vida cristã. Não desista. Na sua caminhada, você vai encontrar pessoas que vão fazer com que você desista, vai encontrar situações que às vezes você vai tentar ir para um culto ou ir para uma célula, mas sempre vai estar tirando você do foco, da atenção. Não desista. Continue olhando para o autor e consumador de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Ele sim é que vai te direcionar rumo à caminhada para a tua vitória, o teu propósito. Amém, mulheres? Então, ainda que pese os obstáculos da corrida, sabemos que a vitória é certa. A vitória é certa em Cristo Jesus. Amém? E que o nosso prêmio já está garantido. Olha que maravilha, né? Você correu uma corrida sabendo que o teu prêmio está lá garantido. A tua vitória é certa pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Amém, mulheres? E lembre-se de uma coisa. Nunca se esqueça disso aqui. Que na corrida cristã, o mais importante não é chegar primeiro. O mais importante é vencer todos os obstáculos e você chegar vencedora em Cristo Jesus. Amém, mulheres? Que o Senhor continue abençoando você, rica e poderosamente. Que o Senhor abençoe a tua casa, o teu trabalho. Que abençoe a tua vida financeira. Que o Senhor faça resplandecer a tua glória na tua vida. Amém? E até a próxima ministração de célula. Deus abençoe grandemente.